Sim, amigos! No vídeo de hoje vou apresentar para vocês finalmente o último lançamento do ano da editora Comix Zone. Que rufem os tambores no vídeo de hoje. Sem mais delongas, vou mostrar para vocês Paracoelhos 2! Isso mesmo, Carlos Giménez está de volta. Finalmente, o autor que o pessoal mais pede aqui na editora. Ele que é o autor de Paracoelhos, volume 1, que nós publicamos em 2020. O pessoal tava, cadê mais Carlos Giménez? Cadê mais Carlos Giménez? Calma! A gente tava guardando esse lançamento aqui realmente para o final do ano, para encerrar 2021 com chave de ouro. Esse foi um mês de muito trabalho, um ano de muito trabalho, um ano difícil, né, para todos nós, mas a gente está muito feliz de ter finalmente chegado ao fim com 18 livros publicados, né, todos eles anunciados, entregues. A qualidade da Comix Zone acho que é reconhecida por todo o público, né? Não apenas a qualidade gráfica, mas a qualidade editorial dos nossos quadrinhos, a nossa curadoria, né? A gente vem sendo bastante elogiado aí pela escolha dos títulos que a gente traz para vocês, e isso deixa eu, o Ferrez e toda a nossa equipe muito gratos, né? Muito grato de estar podendo fazer esse serviço para vocês, poder trabalhar com uma coisa que a gente gosta e de poder encerrar com algo tão legal quanto Paracoelhos 2, né? A nossa ideia inicialmente era trazer mais coisas do Carlos Giménez, né? Em 2020 nós trouxemos o Paracoelhos e um conto de Natal. Inclusive, aproveite que é Natal, e se você ainda não leu um conto de Natal, pega junto com o Paracoelhos 2, né? Também é um ótimo presente para você dar aí, né, nas festas de final de ano. Então nós trouxemos o volume 1 de Paracoelhos e o conto de Natal em 2020, e a ideia era trazer mais dois, só que com o volume de coisas que a gente trouxe aqui na editora ficou difícil, né, de encaixar dois do Carlos Giménez, mas nós trouxemos aí o Paracoelhos 2. Mas não se preocupem que em 2022 vai ter muito mais Carlos Giménez por aí, tá? É um autor que a gente realmente ama. Eu quero ser neto do Carlos Giménez, é uma das pessoas mais doces com quem eu tive o prazer de trabalhar, sabe? Eu faço isso aqui realmente assim com muito respeito, não somente ao leitor, não somente porque eu quero ver isso aqui bem feito, mas a ele, sabe? Porque a recepção, toda vez que a gente manda o PDF para aprovação, sabe? Ele fica tão contente com o esforço que a gente emprega em cada uma dessas páginas, com o cuidado de reproduzir isso aqui, de adaptar da melhor forma possível. É realmente assim muito tocante, sabe? Receber os retornos dele e ver que a gente está ajudando a, né, difundir pelo mundo a obra desse cara que é o maior gênio dos quadrinhos espanhóis. Então, Paracoelhos 2 está finalmente entre nós, né? A pré-venda começa hoje, o link está na descrição com os habituais 30% de desconto, e Paracoelhos 2 vem com bookplate não autografado, tá certo? Infelizmente o Carlos Giménez ele tá muito velhinho, ele tá aí com recém 80 anos completados, não aguenta o tranco de estar assinando tanto bookplate assim, ainda mais com essa questão do Covid que atrasa tudo. Então, para o lançamento do Paracoelhos 2, é o que a gente conseguiu fazer, um bookplate não autografado, mas a ilustração foi enviada pelo Carlos Giménez para o bookplate. Então é uma imagem muito bacana que mostra o Pablito, que é o alter ego do Carlos Giménez aqui nas páginas do Paracoelhos. Então todas as edições vão vir com um bookplate especial, tá certo? A qualidade é aquela que você já conhece, capa dura, papel offset de alta gramatura, a lombada vai ficar maravilhosa junto com o do Paracoelhos 1. E tudo isso pode ser seu aí por R$ 73,00, tá certo? Lembrando que esse é o preço da pré-venda com 30% de desconto. E esse segundo volume tem mais páginas que o primeiro volume, tá? Paracoelhos 1 contava com 208 páginas, se eu não me engano, enquanto que esse segundo volume conta com 254 páginas. É página pra caramba, muita história, tá? Muita gente vai estar me perguntando aí nos comentários a respeito da reimpressão do primeiro volume, tá? Não somente do Paracoelhos, mas da Grande Farsa, do Sherlock Time. O que acontece é o seguinte, a gente ainda não conseguiu viabilizar
a reimpressão desses títulos, tá certo? A gente tem que esperar que a demanda cresça, os preços das gráficas explodiram, vão aumentar ainda mais a partir de 2022, né? Em janeiro já tem um reajuste, mais um reajuste, então a gente ainda tá, né, fazendo muita conta para trazer isso para vocês. A recomendação que eu dou é não marque bobeira, como você fez com o Paracoelhos 1, que esgotou muito rápido, tá certo? Você não precisa ter lido o volume 1 para ler o volume 2. E aquela coisa, pega o volume 2, mesmo se você não tiver o 1, espera aqui um dia quando isso aqui vai estar reimpresso, tá? Porque aí que tá, daqui a, sei lá, 6 meses, um ano, se a gente reimprimir isso aí a gente vai reimprimir o primeiro, mas o segundo acabou, aí você vai estar chupando o dedo de novo, né? Então não marque bobeira e garanta o seu volume 2, tá certo? Como eu disse, podem ser lidos aí separadamente, não vai trazer prejuízo nenhum para a compreensão da história, tá? É importante apenas que você leia porque, cara, como eu disse, é um patrimônio, e não tô exagerando, tá? Isso aqui não é hipérbole de youtuber, vendedor, não. Isso aqui é realmente um patrimônio dos quadrinhos, recebeu esse título, né, em Angoulême. Paracoelhos, ele é uma história que segue o Carlos Giménez aí ao longo de toda a sua carreira como quadrinista, que ainda não acabou, né? Ele é um cara que, apesar de estar velhinho, ele tá produzindo, né? E parece que produziu ainda mais agora na pandemia, ele lançou, sei lá, 2 livros, eu acho, na Espanha. Então é um cara que ainda está trabalhando, e o Paracoelhos ele vem acompanhando o Carlos Giménez aí há mais de 40 anos, né? Os primeiros títulos, os primeiros livros de Paracoelhos saíram na Espanha ainda na década de 70, após a morte de Franco. Ele produziu 2 volumes nessa primeira etapa de Paracoelhos. Houve uma segunda etapa que foi nos anos de 2002 e 2003. E em 2017 houve uma terceira etapa. Essas 3 etapas elas são bastante distintas, não somente na parte gráfica, nos desenhos, né? A gente sente esse amadurecimento, né, do traço do Carlos Giménez, mas também no próprio enredo. Nos primeiros volumes aqui, nas primeiras histórias que você acompanhou aqui em Paracoelhos 1, a gente vê muito essa necessidade do Carlos Giménez de denunciar aquilo que ele havia vivido nos lares, né, nos abrigos do auxílio social. Era um período em que Franco havia morrido, né, a ditadura finalmente havia acabado na Espanha, e ele, beleza, agora eu vou contar a minha história, eu vou contar aquilo que as pessoas precisam saber, essa denúncia do Estado fascista espanhol, né? Então é isso que ele faz nas primeiras histórias. Então a gente vai ver muito a descrição dos castigos das crianças, né? Os abusos físicos, toda a intimidação, a fome, a sede, as pisas que esses moleques levavam, sabe? Então, apesar de ter uns momentos engraçados, e tem muito momento engraçado, mas é realmente um quadrinho sobre o sofrimento, né, dessas crianças que passaram aí pelos lares do abrigo social, e o Carlos Giménez foi uma dessas crianças. Ora, isso aqui ainda se mantém nesse segundo volume, tá? Então a gente vai ver ainda essas histórias que tem um clima de denúncia, mas sobretudo nos livros que foram feitos nos anos de 2017 e de 2018, a gente sente uma mudança do foco do Carlos Giménez. Aqui o objetivo já não é mais tanto denunciar, falar do sofrimento das crianças, mas também falar sobre os bons momentos que houveram sim naqueles lares, né? Então o Carlos Giménez ele vai contar algumas memórias, ele vai compartilhar com a gente algumas memórias muito bonitas dos seus tempos de interno, né, nos lares do auxílio social. Tem uma história aqui que realmente assim de fazer chorar, que ele conta a história do avô dele, né, que não é o avô biológico, mas é um avô que ele conseguiu, né, que dentro dos lares, enfim, não vou dar spoiler pra vocês, mas é uma história assim, é linda, sabe? E como essa história, tem várias outras nessa última etapa da obra do Carlos Giménez. Além disso, a gente conta nesse segundo volume aqui com um paratexto, uma apresentação do professor Ivan Rodrigues Martim. Ele é professor da Universidade Federal de São Paulo e ele tem como objeto da sua pesquisa o franquismo, né? E o que acontece? Por que ele foi convidado? Quando a gente publicou o Paracoelhos 1, o Ivan me escreveu um e-mail agradecendo a Comic Zone por ter finalmente publicado esse livro no Brasil, porque ele, enquanto professor lá do programa de doutorado da universidade,
e falando sobre o franquismo, ele sempre utilizava o Paracoelhos como objeto das suas aulas, né? Tava lá na bibliografia. Só que eles tinham, os alunos, que importar esse livro porque ele ainda não havia sido publicado no Brasil. E foi um grande favor que a gente fez, segundo ele, de publicar isso, né? Então ele fez um e-mail agradecendo e tudo. E daí, quando chegou a hora de publicar esse segundo volume, eu imediatamente me lembrei do professor Ivan Rodrigues, né? E pensei, nossa, por que não convidar esse cara para escrever, né? Falar um pouco mais sobre esse quadrinho aqui. E, cara, foi uma excelente ideia, modéstia à parte, porque o texto que ele fez foi incrível. Se aqui no volume 1 o Pedro Bolsa já tinha feito uma excelente introdução apresentando o Carlos Giménez para o público brasileiro, aqui no volume 2 o professor Ivan ele vai aprofundar essa relação, né, do Carlos Giménez com os quadrinhos autobiográficos, porque quando a gente fala em quadrinho biográfico, talvez a primeira lembrança que venha à mente das pessoas seja o Art Spiegelman com o seu Maus, né? Só que antes de Maus existia Paracoelhos, né? Então o Carlos Giménez ele é realmente um pioneiro dentro desse ramo dos quadrinhos, né? Então o Ivan ele fala sobre isso, fala sobre a importância que a obra do Carlos Giménez teve para as pessoas que estudam o franquismo, né, como uma forma de conhecer pelos olhos de um sobrevivente todo o clima da época, nessa reconstituição que o Carlos Giménez faz. É assim, um texto realmente incrível, que eu tenho certeza que vocês vão apreciar muito, né? E é isso, eu acho que eu não tenho muito mais que falar. Se você já leu Paracoelhos 1, eu tenho certeza absoluta que você já deve ter reservado o seu volume 2. É realmente um dos melhores quadrinhos publicados no Brasil esse ano. Eu digo isso com tranquilidade, não é à toa que a gente deixou ele para o último momento desse ano de 2021, tá certo, pessoal? Então, muito obrigado por acompanhar a nossa editora e o nosso trabalho até aqui, tá? A gente fez isso aqui com todo carinho para vocês. Entrou em pré-venda agora com bookplate não autografado do Carlos Giménez, acompanhando todas as edições com 30% de desconto, com a qualidade que você já conhece, tá? Vai ser impresso na Ipsis. Os arquivos eles já partiram faz dias para gráfica, né? Porque é outra coisa aqui da editora que a gente leva muito a sério, é de cumprir os nossos prazos. A gente não começa uma pré-venda sem que os livros já estejam prontos ou quase prontos, tá? Sobretudo nessa época de final de ano em que as gráficas estão abarrotadas. Então, para garantir que esse livro vai ser entregue para vocês antes do Natal, né? A data prevista é para o dia 15 de dezembro. A gente trabalhou, sabe, muito arduamente para terminar esses arquivos, para mandar para a gráfica antes de gravar esse vídeo aqui, sabe? Já está na gráfica com um mês de antecedência, que é realmente para que não haja problema, que todo mundo tenha o seu exemplar a tempo, né, do Natal, se você está oferecendo isso aí de Natal para alguém. Então, não se preocupem, tá? Isso aqui a gente leva muito a sério aqui nessa editora, tá? Então, Paracoelhos, 30% de desconto, pode ser seu por R$ 73,40. E, cara, sério, é com muito orgulho que a gente vem apresentar isso para vocês, né? A arte do Carlos Giménez. Será que eu preciso falar realmente da arte dele? Eu vou mostrar para vocês aqui, porque é algo que eu notei que muitas pessoas, depois de ter conhecido um pouco do trabalho do Carlos Giménez, fazem comparações muito justas com o trabalho do Flávio Colim. O traço dele, o trabalho dos dois conversa bastante, sabe? O Carlos Giménez, ele tem uma coisa meio Flávio Colim, meio Ziraldo, que se acentua ainda mais nesses trabalhos mais recentes dele, né, em que você vê painéis maiores, o traço um pouco mais grosso, uma economia nos detalhes dos personagens, né? Então, se você gosta do trabalho do Flávio Colim, eu tenho certeza que você também vai adorar o trabalho do Carlos Giménez. E aquela coisa, né? Não vou falar muito mais porque seria chover no molhado. Beleza, pessoal? Então tá aí, Paracoelhos 2, a pré-venda começando agora. Muito obrigado pelo clique, o link tá na descrição, novamente com 30% de desconto. E esse é o último lançamento do ano, vai ser enviado para vocês no dia 15 de dezembro, mas antes do final de 2021, a gente vai retornar aqui para anunciar qual será
o lançamento número 30 da nossa editora, que chega agora em janeiro e que eu adianto para vocês, vai ser muito, mas muito especial, que também é para começar 2022, ó, aí com o pé na porta. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês, um grande beijo no coração e aguardem a próxima pré-venda que vai ser de arregaçar, viu? Mas até lá, Paracoelhos 2 tá na área. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.